aparecer, para todo mundo poder ver a aula depois, se quiser. Beleza. Então vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, tenho alguns avisos para fazer para vocês. O primeiro aviso é que o link da nossa reunião agora é um link fixo. Então, todas as próximas aulas vão ser nesse mesmo link, tá? Mandei para vocês por e-mail, mandei para vocês no WhatsApp. Inclusive, coloquei ali na descrição do grupo do nosso WhatsApp esse link para ficar mais fácil. A gente só chegar ali, clicar e pronto, tá? Então, tinha uma galera também perdida, né? Tipo, de ter que receber o link toda a aula, né? Toda semana. Então, assim fica mais fácil também para quem chegar, que vai clicar só em um link e pronto. Não tem muito erro. Beleza. Primeiro aviso foi esse, então link fixo, tá? Sempre no mesmo link agora. Segundo aviso é que a gente agora tem uma monitora, tá? Na nossa disciplina, a Lara Caruso. Não sei se ela está aqui. Não olhei as pessoas que estavam online. Tô aqui, boa noite. Opa, tudo bem, Lara? A Tudo Lara, ótimo. beleza. A Lara é do 7º período de biomedicina, está fazendo iniciação científica em bioinformática na UFRJ, faz também estágio não obrigatório na Fiocruz, trabalhando com fungo, não é isso? Micologia médica? Se não me engano é fungo, certo? Isso sim. Beleza. Então a Lara vai estar disponível para vocês num horário que a gente combinou, tá? Que é todas as terças-feiras, de 7 da noite às 9 da noite. Então agora vocês têm uma monitora para tirar todas as dúvidas que vocês, por acaso, venham a ter, tá? Então não perturbem ela só na semana antes da prova, ok? Perturbem ela todas as semanas, se possível. Tirem suas dúvidas aos poucos. Até para não sobrecarregar ela, né, na última semana antes da prova, tá? Eu sei que é assim que funciona. Não tem jeito. Claro, você quer falar alguma coisa? Se apresentar para eles? Dar boa noite para todo mundo e dizer que nesse horário, né, das terças-feiras, eu posso estar disponível no Teams também para facilitar, tirar a dúvida do pessoal. Beleza. A Lara já está no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então ela está ali monitorando as perguntas que vocês eventualmente mandarem. E se quiserem entrar em contato com ela também, ela tá por lá, tá? Vou pedir só para depois você mandar uma mensagem, Lara, se identificando para as pessoas conseguirem mandar uma mensagem privada, se quiserem, ou algo assim, tá? Vou te marcar. Tá bom, podem me chamar no privado também, se preferirem, tá, gente? Beleza, não abusem da boa vontade da Lara, tá? Ela tá deixando um horário marcado para vocês tirarem as dúvidas. Terça-feira, de 7 da noite às 9 da noite. Beleza. Então, dito isso, dito os dois avisos, né? Link fixo, e agora a gente tem uma monitora da disciplina. Vamos então para a nossa aula. Aula 5. Semana passada eu estava doente, ainda estou um pouquinho gripado, mas agora já está dando para falar um pouco sem ficar tossindo igual um cachorro, né? Passando mal. Então, aula passada, né, há 2 semanas atrás, a gente viu o esquema mais ou menos de como era para gerar um organismo geneticamente modificado, né? Então, deixa eu inverter aqui a minha apresentação, que eu estou olhando para outra tela. Pronto. Beleza. Há 2 semanas atrás a gente olhou, né, a gente estudou mais ou menos o esquema de o que a gente teria que fazer para gerar um organismo geneticamente modificado. Né? A gente colocou como exemplo, a produção da proteína colágeno humano em uma bactéria. Então a gente fez o passo a passo, né, de uma maneira simplificada, sem entrar muito nos detalhes das técnicas, mas nas próximas aulas eu quero explorar um pouco dessas técnicas com vocês, porque se a nossa pretensão é um dia conseguir fazer de fato, né, um organismo geneticamente modificado, meter a mão no laboratório e fazer, resolver, então a gente vai precisar abordar um pouco sobre as técnicas, né, como as técnicas funcionam, quais técnicas são necessárias, né, porque a gente não falou exatamente todas as técnicas necessárias, a gente só foi seguindo o passo a passo ali de como fazia. Então, nesse passo a passo, a gente tem que primeiro buscar o código genético do nosso gene de interesse, ou proteína de interesse, no caso é o colágeno humano, tá? A gente pegou esse gene aqui, COL1A1, na base de dados do PubMed.
Então, primeira técnica que a gente dependeu já foi o sequenciamento desse gene, tá? Seguido da bioinformática, que colocou o sequenciamento desse gene disponível online aí para a gente, né? Criou esse banco de dados que tem vários genes, o sequenciamento de vários genes, né? Tanto humano quanto de camundongo, de rato, de diferentes espécies, colocou nesse banco de dados para ficar disponível para quem quisesse acessar, quem precisasse, né, ter acesso a essa informação. Show. Então, essa parte eu mostrei para vocês. Vou mostrar de novo mais para frente como a gente procura um gene, tá? Porque é bem tranquilo para a gente achar a sequência dele. Depois que eu obtive essa minha sequência do meu gene de interesse, eu vou lá obter a minha amostra e extrair o DNA, né? Então, literalmente, pegar, manipular a molécula de DNA. Então, vou lá fazer uma cultura de células humana, já que meu alvo é o colágeno humano, né? Obrigatoriamente vou ter que pegar uma célula humana, e vou fazer extração de RNA, ou extração de DNA, tá? Dessas células. Então, já temos mais duas técnicas aí inseridas nesse processo, que é fazer cultura de células e conseguir fazer uma extração de DNA. Depois eu vou ter que cortar e isolar esse gene de interesse. Então, estou pegando o DNA inteiro dessa célula, preciso cortar só aquele trecho que me interessa para depois enfiar no vetor, enfiar esse vetor na bactéria para que ela produza a minha proteína. Então, para cortar esse gene de interesse, eu poderia usar o CRISPR, mas vamos manter mais simples aqui. A gente pode usar uma enzima de restrição. Então, algumas semanas atrás, a gente viu como que a gente procurava os sítios onde a enzima de restrição iria cortar, né, usando uma ferramenta da internet também, usando um site, o WebCutter. A aula está gravada, para quem não lembra, pode dar uma olhada lá depois. Eu não lembro se é aula 3 ou aula 4, mas está lá, tá? Como que a gente acha os sítios de restrição, os sítios de corte das enzimas de restrição no gene ou no trecho de interesse para a gente. Então, eu vou cortar esse pedaço de gene e vou precisar isolar, né, esse trecho de DNA, esse gene. Posso fazer por cromatografia, posso fazer por eletroforese. Depois, vou ter que amplificar esse gene de interesse, o gene do colágeno. Então, muito provavelmente eu vou fazer isso utilizando a técnica do PCR. Para isso, eu vou ter que desenhar um primer correto, né, específico, para amplificar aquela minha sequência de interesse, tá? Meu gene do colágeno. E aí começam os nossos processos de qualidade, verificar se as coisas que eu estou fazendo estão dando certo para que eu possa dar o próximo passo. A gente comentou um pouco disso na aula passada, né? Depois de revisar o passo a passo de como fazer um organismo OGM, eu falei que tinha ainda mais processos escondidos, né, no meio desses passos. Não são só os 11 passos. Eu também tenho que fazer testes de qualidade, vamos chamar assim, para saber se eu estou, de fato, obtendo aquilo que eu quero ou não. Então, nessa situação aqui do passo 4, que eu vou amplificar o gene de interesse do colágeno, vou fazer um PCR, depois que eu terminar o PCR, eu quero saber se eu amplifiquei, de fato, o gene certo. Se eu amplifiquei o gene completamente, já que eu vou ter que enfiar o gene inteiro lá na bactéria depois, e se eu amplifiquei o suficiente para fazer uma transformação depois. Afinal, eu não quero só uma molécula de gene, né? Eu quero milhões, quero bilhões, se possível, dessa molécula, desse gene do colágeno, para inserir no vetor, depois enfiar dentro da bactéria, né? Fazer a transformação lá da bactéria, tá? Então, aqui a gente já faria ou uma eletroforese ou um sequenciamento de DNA para garantir que aquele trecho que eu peguei, que eu amplifiquei, está correto, que é, de fato, o código para eu produzir a proteína do colágeno, tá? Depois que eu tenho meu trecho de interesse, meu gene do colágeno amplificado em quantidade boa, eu vou fazer uma seleção do vetor. O vetor é, normalmente, a gente falou, né, na aula passada, aliás, que o vetor que a gente usou foi o plasmídio. Então, o plasmídio é aquele DNA circular presente em bactérias, que as bactérias conseguem fazer como se fosse uma troca entre elas, tá? Troca em paralelo, né? Troca horizontal. Uma bactéria simplesmente copia esse plasmídio, esse DNA circular, independente do DNA genômico dela. Então, ela está copiando a todo momento, não está só copiando quando ela vai se dividir, e ela consegue transferir esse DNA circular, esse plasmídio, para uma bactéria vizinha, tá? Então, é uma maneira da gente conseguir inserir DNA dentro de uma bactéria sem muitos problemas, né? Porque já é um mecanismo natural das próprias bactérias. Então, vou procurar um vetor na internet. Se eu vou ter que procurar na internet, isso já me leva à técnica de bioinformática de novo, né? Vou ter que saber o mapa que a gente chama do vetor, quais são as regiões que ele tem, se ele codifica para alguma proteína
que vai me permitir selecionar lá no final, tá? Então, se ele, por exemplo, codifica para GFP, uma proteína fluorescente verde, e aí lá no final eu vou ver todas as minhas bactérias que foram corretamente transformadas, produzindo essa proteína verde fluorescente, por exemplo, tá? Beleza, então selecionei meu vetor, procurei lá as características que eu queria, depois eu tenho que preparar o vetor e o gene para que haja ligação entre eles, né? Para que eu consiga abrir o plasmídio, que é um DNA redondinho, inserir o meu gene de interesse ali e fazer com que eles fechem certinho. Então, vou ter que processar tanto o vetor quanto o gene de uma maneira em que eu tenha aquelas pontinhas coesivas, né, que vai facilitar a minha vida, tá? Para eles se ligarem, para fazerem o pareamento ali, né, da complementariedade que tem na pontinha daqueles trechos, tá? Do trecho do vetor e do trecho do gene. Depois vou usar a DNA ligase para estabelecer uma ligação covalente daquele pedacinho que acabou de ser inserido no vetor, tá? E aí entra mais um passo da qualidade, que é vetor e gene se ligaram corretamente? Então, eu poderia fazer uma eletroforese, medir o tamanho dessa molécula para saber se, né, se eu tenho o DNA do colágeno, por exemplo, que pesa 20 e o vetor que pesa 30, se os dois se ligaram, agora eu vou procurar por uma molécula que pesa 50, né, a soma dos dois pesos. Então, isso já seria uma dica, né, de que tanto o vetor quanto o gene estão ligados corretamente. Depois que eu já fiz, né, já preparei o vetor, já preparei o gene, liguei ele corretamente, vou fazer lá a minha cultura da bactéria, que vai receber esse vetor com um gene, tá, que vai ser transformada, e logo depois vou fazer a transformação de fato da bactéria. Então, de fato, inserir esse vetor com o gene de interesse dentro da bactéria. Para isso, tem diversas técnicas diferentes, como eletroporação, choque térmico, uso de vírus, né, uso de bacteriófagos. São maneiras da gente inserir esse DNA dentro da minha bactéria. Beleza. Depois que eu inseri o gene dentro da bactéria, eu quero saber se eu inseri corretamente esse colágeno dentro da bactéria, né? Então, eu quero que não só o vetor tenha entrado, não só o gene tenha entrado, eu quero que tenha entrado o vetor com o gene e o gene na posição certa, que ele não tenha entrado, tipo, ao contrário, impedindo, então, a leitura e a produção da proteína, tá? Então, vou lá de novo, mais um passo de qualidade, né? Mais um passo para testar a qualidade dos meus processos, para eu saber que está tudo dando certo, porque não faz sentido eu dar o próximo passo sem saber se o passo anterior está funcionando de fato da maneira que a gente esperava, tá? Então, vou lá confirmar a presença do DNA recombinante, a presença do colágeno dentro dessa bactéria. Posso fazer um PCR, posso fazer um sequenciamento. Depois, vou cultivar essas células transformadas, né? Já são meu organismo geneticamente modificado. E, por fim, vou extrair a minha proteína de interesse, que é o colágeno. E aí eu vou usar técnicas de bioquímica, como, por exemplo, a cromatografia, ou diálise também daria, tá? Tem diversas outras técnicas de bioquímica que a gente conseguiria usar para extrair essa proteína de interesse, tá? Beleza. Então, olhando esses 11 passos aqui, a gente vê que tem muitas técnicas, né, que estão marcadas aqui em vermelho, que a gente usa para chegar até o ponto de ter um organismo geneticamente modificado de fato, né? Até eu ter uma bactéria que produza o meu colágeno e que eu consiga fazer uma produção industrial desse colágeno, tá? Tem muita técnica envolvida. Então, a gente precisa ter uma base sólida dessas técnicas, já que o nosso objetivo no final é ser capaz, estar habilitado a produzir um organismo geneticamente modificado, tá? Então, para isso, aqui simplesmente o esquema, né? Poderia ter mostrado por aqui. Pegar o gene lá da minha célula de mamífero, tá aqui o gene do colágeno, vou cortar esse gene daqui com a enzima de restrição, tá aqui meu gene de colágeno cortadinho, com a ponta coesiva, que vai facilitar a ligação ali no meu vetor. Escolhi um vetor, corto esse vetor com uma enzima de restrição, vai gerar minha pontinha coesiva. Vou fazer com que essa ponta coesiva gerada tenha complementariedade por essa pontinha aqui do meu gene de colágeno. Isso vai facilitar a inserção do gene de colágeno no meu plasmídio. Uma vez que eu tenho o plasmídio com o meu gene de interesse inserido, o gene do colágeno, vou dar um jeito de enfiar isso tudo dentro da minha bactéria. Então, vou fazer uma eletroporação, ou utilizar um vírus, ou fazer um choque térmico, tá? Beleza, passei pelo processo de transformação, depois vou inocular essas bactérias num meio seletivo,
tá? Em algum meio que eu tenha uma substância que mate aquelas bactérias que não foram transformadas, ou que pelo menos me permita identificar as bactérias que foram ou não transformadas. Então, nesse exemplo aqui da esquerda, a gente tem uma placa de agar, é um agar que tem ampicilina e galactose. Dentro aqui do vetor, eu tenho um gene que produz uma proteína que dá resistência à ampicilina. Então, se a bactéria receber o vetor, ela vai sobreviver nesse meio, tá? Mas ela pode ter recebido somente o vetor e não o vetor com o colágeno, que é o que eu quero de fato. Então, se ela recebeu só o vetor, ela vai conseguir ainda, ela vai conseguir quebrar essa molécula, por exemplo, de galactose, tá? X-galactose. Quando ela quebra, ela gera um produto que é azul, que dá a cor azul a ela. Então, todas essas colônias azuis aqui na minha placa de agar, tá, foram as que não receberam um vetor contendo o gene de colágeno. Receberam um vetor sem esse colágeno aqui inserido, tá, nesse exemplo. Aquelas que receberam o vetor contendo colágeno vão estar formando colônias brancas, não vão conseguir processar essa X-galactose aqui. Tá? Então, qualquer uma dessas colôniazinhas brancas aqui seria uma bactéria corretamente transformada. E eu pego essa bactéria, inoculo numa nova placa de agar, né, ou numa solução líquida, e vou expandir, aumentar a quantidade dessas bactérias para que eu tenha uma produção eficiente. Tá? Dito isso, dito todos os passos que a gente faz para produzir um organismo geneticamente modificado, a gente tem que ter domínio dessas técnicas, né, desse monte de técnicas aqui, para conseguir gerar o meu organismo geneticamente modificado, tá? Eu sei que vocês têm biologia molecular, eu sei que vocês têm a disciplina de técnicas, né? Mas eu não sei há quanto tempo vocês viram isso e quão fresco isso está na memória, né? E o quanto vocês se atentaram a isso, né? Ao como a técnica funciona, enquanto vocês estavam estudando essas disciplinas. Então, como o PCR é a técnica base para a gente fazer as modificações do material genético, né? Fazer a manipulação de DNA, amplificar um trecho de interesse. A gente vê aqui que tem PCR, mais de uma etapa PCR aqui para amplificar meu gene de interesse. Posso fazer PCR em vários desses pontos de qualidade aqui para garantir que eu estou amplificando a coisa certa, né? Se o vetor se ligou corretamente com o meu gene de interesse, tá? Como o PCR é a técnica básica da biologia molecular, vamos rever um pouco de como que eu faço uma reação do PCR, né? Como que a reação do PCR acontece. A gente já sabe para que ela serve, que é para amplificar um trecho do DNA, tá? Mas eu tenho outras maneiras, né? Outras coisas que eu posso fazer com o PCR. Posso inserir alguns nucleotídeos, tá? Posso modificar alguns trechos desse meu gene que foi amplificado. Então, vamos explorar um pouco mais essa técnica agora, que é a técnica base, que vai dar um entendimento, né, de como manipular o DNA como um todo. Beleza? Então, meu PCR ele serve para amplificar um fragmento de DNA específico, e esse é o ponto-chave, né, da reação do PCR. Não estou amplificando qualquer coisa, não estou amplificando o DNA inteiro, estou amplificando somente a região que me interessa. E amplificando de uma maneira que eu consigo gerar bilhões, tá? No mínimo milhões de cópias daquele fragmento de DNA. Então, quando a gente vai fazer o processo de transformação, eu não quero um vetor e um gene se ligando para transformar uma bactéria. Eu quero milhões de genes, milhões de vetores se ligando para que eu consiga transformar milhões de bactérias. Então, quantidade de material inicial, né, de DNA que você tem, é um ponto-chave, tá? É um fator limitante, tá? Então, ter muito DNA disponível para você manipular é ótimo. E isso só é possível por conta do PCR, tá? Então, a gente se aproveita da característica da DNA polimerase, onde ela consegue se ligar a um fragmento, né, de fita dupla incompleta. Na verdade, coloquei errado, vou corrigir isso aqui agora. Fita dupla, tá, de DNA que esteja incompleta. Então, por exemplo, uma fita assim, outra assim, né? Incompleto nessa região. DNA polimerase vai se ligar aqui e vai fazer o alongamento, vai sintetizar o resto dessa fita daqui de cima, tá? Sintetizando, então, uma fita complementar. O que eu preciso para a reação do PCR acontecer?
preciso de primers, né? Uma dupla de primers. Então, uma pequena sequência de nucleotídeos, que também é chamado de oligonucleotídeos. Oligo quer dizer pouco, tá? Então, poucos nucleotídeos, um trecho curto, que a gente consegue sintetizar em laboratório. Então, posso escrever qualquer sequência que eu quiser, né, para formar esse primer, tá? Então, vou escolher uma sequência curta que seja complementar ao meu gene-alvo, para que eu consiga me aproveitar dessa característica da DNA polimerase, dela se ligar a uma fita dupla que está incompleta e sintetizar o restante que faltava, tá? Para isso, eu preciso de uma amostra de DNA, que é o meu DNA-alvo, ou DNA-molde. Então, DNA de mamífero, nesse caso, já que eu estou indo atrás do gene de colágeno humano, tá? Então, tem que ser um DNA humano, aliás. Preciso da DNA polimerase, é claro, e ela precisa ser uma DNA polimerase termoestável, e isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai alterar a temperatura quando a gente faz a reação do PCR. A gente leva a temperatura até 95 graus. E quem teve aula comigo em algum ponto da vida, tá? Principalmente biomorfologia, mas fisiologia eu também falo isso, que existem 3 coisas que modificam a forma de uma proteína: mudança de pH, mudança de temperatura, ou ela se ligar a algum grupamento químico. E quando eu mudo a forma de uma proteína, ela deixa de fazer a sua função. Então, nesse caso, se eu boto qualquer DNA polimerase para fazer o PCR, quando a temperatura chegar a 95, ela vai desnaturar, não vai mais realizar a sua função, tá? Então, preciso de uma DNA polimerase que seja termoestável, ou seja, aguente altas temperaturas sem desnaturar, sem perder a sua função. Preciso adicionar também os nucleotídeos, afinal eu estou formando fitas novas, então preciso do ATCG ali para formar essas fitas. Preciso de tampão e sais para que o pH dessa solução se mantenha equilibrado o tempo todo. Sais porque a minha DNA polimerase precisa de cofatores, tá? Algumas, como magnésio. Então preciso da presença do magnésio na solução. E o único aparelho que eu preciso utilizar, que é o termociclador, que é um aparelho que consegue ajustar a temperatura da solução conforme a gente programa ali naquela máquina, tá? Então ele aquece e resfria de acordo com o que a gente planejou para ele. E aí no PCR, eu tenho 3 etapas, né, quando eu faço essa reação em cadeia da polimerase. Primeira etapa é esquentar bastante a minha solução para que eu tenha uma desnaturação da fita do DNA. Então, a fita do DNA é uma fita dupla, eu tenho pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio ligando os nucleotídeos entre si, né, de uma maneira complementar. Show? Quando eu esquento, eu envio calor suficiente para quebrar essas ligações aqui no meio, essas ligações de hidrogênio, e vou ter 2 fitinhas simples de DNA separadas, tá? Beleza, então desnaturei o DNA. Próximo passo é descer a temperatura para ir para a fase, né, a temperatura de anelamento ou hibridização. É nessa faixa de temperatura aqui que o meu primer vai se ligar de maneira complementar à sequência alvo do meu DNA fita simples. Então eu tenho aqui o meu DNA fita simples, na minha região que codifica para o gene do colágeno. Vou desenhar um primer que seja complementar a essa região aqui do meu interesse, tá? Então ele vai ser um primer que tem que ser T para se ligar com A para se ligar com T, G para se ligar com C e C para se ligar com G aqui, tá? E aí a gente vai ter o pareamento. O DNA polimerase vai conseguir grudar aqui e criar uma nova fita ali onde esse primer se ligou. E por fim, eu tenho a última etapa, que é a fase de alongamento ou extensão, onde eu subo a temperatura ali para mais ou menos 72 graus, que é a temperatura onde eu tenho o funcionamento ótimo, tá, da minha DNA polimerase, para ela produzir uma nova fita. Então aqui é a representação gráfica disso. Eu tenho lá minha fita dupla de DNA, presença de nucleotídeos livres, tá? Meus primers aqui nunca vão estar ligados uns nos outros, pelo amor de Deus, isso, a gente já vai ver que está muito errado, tá? Essa representação aqui. Tem que botar um distante do outro, porque eles não podem ter complementariedade nenhuma. Quando a gente aquecer para 95 graus, vou separar as 2 fitas. Quando eu descer a temperatura para a temperatura de anelamento, eu vou ter o primer se ligando na região complementar ali do meu gene de interesse.
tá? E aí a DNA polimerase vai sentar aqui e vai alongar, fazer o alongamento dessa fita complementar, gerando então agora mais fitas de DNA daquela região de interesse. Se a gente começa com uma fita, depois de 30 ciclos, a gente vai ter 1 bilhão de fitas de DNA daquela região de interesse, tá? Esse vídeo que está aqui embaixo é exatamente o vídeo que eu já mostrei para vocês. Vou mostrar de novo, porque ele é um vídeo rápido, facilita a vida. Aceleradinho. Então, tenho lá minha amostra, vou extrair a RNA dessa amostra, vou fazer o PCR. O PCR vai amplificar aquela amostra de DNA, o trecho que me interessa. Isso vai permitir com que eu estude esse trecho com mais detalhes. Então, está falando que o termociclador faz a mudança de temperatura de maneira planejada, mostrando ali o que eu preciso ter para a reação de PCR acontecer: primer, nucleotídeo livre, a DNA polimerase e a minha amostra de DNA. Coloco tudo ali dentro do termociclador e vou começar as minhas etapas de aquecimento. Então, tá ali o meu DNA alvo, a região verdinha. Primeira etapa, etapa de desnaturação. Então, esquento a 95 graus. O que era uma fita dupla vai se tornar uma fita única, tá? Uma fita simples. Por enquanto, nada acontece, porque o meu primer, nessa temperatura de 95 graus, ainda não consegue se ligar à região que ele tem complementariedade. Então, por mais que a complementariedade seja perfeita, a temperatura aqui é muito alta, então eu estou fornecendo muita energia para essa solução. Eu estou fornecendo muita energia, dificulta com que as ligações aconteçam. Tá? Calor quebra ligações, por isso que calor normalmente desfaz, né? Tipo, desfaz moléculas grandes, tá? Quebrando essa ligação. Opa, peraí, passou reto. Beleza, depois da desnaturação, eu vou descer essa temperatura ali para a faixa dos 50 a 65. E já nessa temperatura aqui, a temperatura de anelamento, o meu primer vai conseguir se ligar de maneira complementar à região de interesse, né, que eu planejei. Então, é a pessoa que está realizando o experimento que vai desenhar o primer, ela vai dizer qual é a letra, né, em qual sequência tem que compor esse primer. Então, ela vai pegar ali o início do gene, vai ver as primeiras letrinhas, fazer um primer complementar. Então, para o A eu vou colocar um T, para o T eu vou colocar A, para o G eu vou colocar um C, e assim sucessivamente, tá? Tem o primer forward, né, que vai na direção para frente, que a gente chama, e o primer reverso, que vai me gerar a minha fita aqui de interesse, tá? Vai duplicar a minha fita de interesse. Então, preciso tanto do primer forward, para completar a fita aqui de cima, né, fazer uma fita dupla, quanto do primer reverso, para fazer a fita dupla aqui embaixo também. Depois que eles se ligaram, então depois que eu passei pela minha fase ali do anelamento, de 50 a 60, 55 a 65 graus Celsius, aí eu esquento mais um pouco e vou para a fase de extensão ou alongamento. E é nessa fase aqui onde a minha DNA polimerase vai se ligar a essa mini fita dupla, né, que é o meu primer ligado à fita única aqui de DNA, e vai começar a trabalhar, vai começar a alongar essa fita aí a partir do meu primer. Então, na temperatura de anelamento, nos 50 a 65, a TAC polimerase não funcionava, tá? Não estava na sua temperatura ótima. Só quando eu passei para 72 que ela começou a estender a fitinha ali. Então, agora o primer que estava livre se liga nessa nova fita formada, eu vou ter a extensão, vou gerando cada vez mais do meu trecho, né, do meu gene de interesse, vou gerando mais quantidades.
Então tá ali de novo, o primer se ligando na fita única, TAC polimerase estendendo essa fita única, alongando essa fita única. Então a quantidade vai aumentando de maneira exponencial, tá? A cada ciclo. No final de 30 ciclos, vou ter ali próximo de 1 bilhão de cópias do meu DNA-alvo, tá? Depois de umas 4 horinhas aí fazendo esse experimento acontecer. Ele mostrando aqui o termociclador, tirando o Eppendorf, contendo a solução com todos aqueles reagentes que a gente falou. Show. Então, o ponto difícil, né, da reação do PCR. PCR é uma técnica simples até, né? Tipo, esquenta um pouquinho, esfria um pouquinho, esquenta um pouquinho, esfria um pouquinho, solta o teu DNA lá e tá tudo certo, né? Tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. Mas a parte difícil do PCR acontecer da maneira que você planeja é você desenhar o primer da maneira correta, tá? Então aí começa a complicar o PCR pra gente. Quando a gente tem que, por nossa conta, desenhar o primer complementar lá na nossa sequência de interesse para que o trecho seja amplificado, tá? Então vamos aprender como que isso é feito, já que o PCR é essa técnica básica que a gente sempre depende dela para fazer qualquer coisa, né? Nem que seja para ampliar a quantidade de material inicial, a gente vai usar um PCR, seja para confirmar que meus passos ali, que meus experimentos estão dando certo, né? Que eu extraí o gene certo, enfiei e consegui ligar certinho no vetor, tá? Que a minha bactéria lá no final tá com o meu gene de interesse inserido nela. A gente pode usar o PCR para tudo isso, tá? Então, beleza. Vamos ao desenho de primer. Como que a gente desenha primer? O que a gente precisa num primer é especificidade. O primer tem que ser específico para o meu alvo, não pode se ligar em outras regiões que não me interessam. Então, o DNA humano tem 3 bilhões de pares de base, ou seja, tem muita letrinha aí, tem muita chance para que o meu primer se ligue em regiões, né, inespecíficas, tá? Então, qual primers que a gente tem que fazer? A gente tem que montar primer forward e primer reverso, né? A explicação está aqui. A gente precisa de um primer forward para completar essa fita aqui. Então, se é de baixo é 3 linhas, 5 linhas. Essa daqui é 5 linhas, 3 linhas, tá? E o contrário também. Beleza. Então, a gente tem que montar esses dois primers que devem ser complementares ao meu DNA-alvo. Se eles precisam ser complementar ao meu DNA-alvo, já começa uma problemática, que para a gente não é problemática, que é eu preciso saber qual é a sequência de nucleotídeos que forma esse gene, tá? Não preciso saber a sequência inteira, mas no mínimo eu preciso saber a sequência ali em volta do meu gene, as regiões que estão flanqueando esse gene. Para que eu faça um primer numa região do ladinho do meu gene, outro primer da região do outro ladinho do meu gene, e aí o PCR consiga amplificar o meu gene de interesse, tá? Então eu só sei a minha sequência, né, do trecho de DNA que me interessa porque alguém um dia fez um sequenciamento do meu trecho de colágeno aí, do gene do colágeno, e colocou na internet, nessa base de dados disponível para gente. Então a primeira coisa que a gente precisa para trabalhar, manipular um determinado gene, né, extrair um gene, é ter ideia da onde ele está, quais são as sequências que estão ali do lado dele, tá? Claro que quando o PCR estava no início, né, estava sendo descoberto ainda, a maneira como os cientistas achavam os genes era usando enzima de restrição, tá? Vários tipos de enzima de restrição diferentes, e aí elas cortam em pontos diferentes, vamos gerar trechos de DNA de tamanhos diferentes. E aí eles iam estudando, tá, esses trechos de DNA, até que o sequenciamento apareceu, e aí eles conseguiram, de fato, definir a sequência de nucleotídeos precisamente, letra por letra, tá, dos trechos do DNA. Mas então, para fazer um PCR acontecer, eu preciso, no mínimo, saber a sequência de nucleotídeos que está ali em volta do meu gene de interesse.
O primer, ele não precisa ser perfeitamente complementar. Essa é uma informação importante, tá? Mas ele tem que ser muito, muito, muito parecido, né, com a fita complementar, tá? Então, o meu primer, ele aceita com que algumas bases, poucas bases, estejam erradas. Isso vai influenciar um pouquinho na estabilidade que ele tem com a fita, né, onde ele está se ligando. Então, eu posso ter um primer super estável, se eu faço a sequência quase que 100% complementar, só tem uma base aqui que não está se ligando, tá? Então, por exemplo, as bases que estão se ligando é porque é, por exemplo, A aqui de cima, né? E T aqui no meu primer, se a gente considerar que o meu primer é essa fitinha aqui de baixo, tá? Do outro lado aqui C, G, e essa que não está se ligando, vamos imaginar que tem um C aqui em cima, e eu coloquei no meu primer um A, tá? Quis induzir uma mutação sítio específica, né? Fazer um snip, mudar somente um nucleotídeo ali naquela sequência. Fiz isso para mudar um aminoácido ali na minha proteína do colágeno, só para testar uma coisa, tá? Aí eu coloquei esse A aqui no meu primer, ao invés de colocar um C, tá? Posso fazer esse tipo de coisa, posso manipular um pouquinho. Agora, quanto menos complementariedade eu tenho, mais instável vai ser esse primer. Então, ele não vai se ligar corretamente, né, de uma maneira forte, de uma maneira complementar com todas as bases, e isso pode fazer com que o alongamento não aconteça, fazer com que a DNA polimerase não consiga sentar aqui nessa região onde eles estão se ligando, e se ela não consegue se ligar, essa fita dupla, ela simplesmente não vai, né, fazer o alongamento daquela sequência, tá? Então, primeira característica de um primer é que ele deve ser complementar ao DNA-alvo, tá? Não precisa ser perfeitamente complementar, mas tem que ser muito parecido com a fita complementar. A gente aceita pequenos erros, né, vamos dizer assim, pequenas faltas de complementariedade. Segundo ponto no desenho de primers, tamanho. De que tamanho que eu vou fazer o primer para ele se ligar na fita na fita de interesse, né? Vai se ligar lá na região do colágeno. Eu preciso que ele seja de um tamanho, tá, específico. Ele não pode ser muito pequeno, porque ele vai se ligar em qualquer lugar. Imagina aqui que eu faço um primer que é feito de 5 nucleotídeos. CAGTC. Inventei aqui da minha cabeça, tá? Se eu procurar no meu gene de colágeno, eu tenho certeza que eu vou achar no mínimo 10 regiões dessa daqui. CAGTC, tá? Porque são só 5 nucleotídeos, né? Nossa chance é de possível 4 em cada um desses espaços aqui. Então, é muito provável que eu ache esse trechinho pequeno várias vezes ao longo do meu gene de interesse. E não é isso que eu quero, né? Eu quero flanquear lá o início do gene e o final do gene. Não quero que ele se ligue no meio do gene, não quero que ele se ligue em outras partes do DNA. Então, quero especificidade. Ele ser muito pequeno dificulta com que eu seja específico, tá? Show. Então, essa inespecificidade eu evito muito, 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 com todas as minhas forças, porque o produto do PCR errado vai me dar mais trabalho. Vou ter que redesenhar o primer, tá? Entender aonde que eu errei, qual foi o ponto que eu errei ali. Vai gastar reagente durante a reação. E, na verdade, o pior dos casos é você achar que está ampliando a região certa e você não está ampliando aquela região certa. Ou seja, se você não checar depois, você pode simplesmente estar levando um trecho do colágeno que não vai produzir a proteína inteira. Então, você já começou errado lá nos primeiros passos, já vai ferrar todo o seu processo. E o pior de tudo, o pesadelo do pesadelo, é você produzir um trecho de DNA, né, errado, amplificar um trecho de DNA errado, que seja do mesmo tamanho daquele trecho que você está procurando. Isso vai dar um problema na sua cabeça, porque quando você fizer a eletroforese, você está lá esperando, o meu gene do colágeno tem um peso de 300, estou chutando aqui, inventando, tá? 300 pares de base. Então, se eu amplifiquei ele certo, eu vou ver lá a bandinha nessa região. Você vai ver a bandinha nessa região, mas vai que foi de outro trecho. E aí isso vai complicar a sua vida, tá? Então, esse aqui é o pior erro que pode acontecer, você amplificar algo do mesmo tamanho que o seu alvo, só que não é o seu alvo,
Então, tu vai ver a bandinha lá, vai falar, se tá aqui no 300, amplifiquei certo, né? Então, vai seguir com todas aquelas etapas para produzir um organismo geneticamente modificado e no final não vai conseguir, tá? Então, esse é o pior tipo de erro que pode acontecer. E por outro lado, o primer não pode ser tão longo a ponto de atrasar a fase de anilamento. Então, aquela fase é onde o primer se liga na minha fita de DNA, tá? Depois que ela já foi desnaturada. Então, uma fita simples de DNA. Se ele for muito longo, essa fase vai demorar mais, vou levar mais tempo para fazer o meu PCR acontecer, tá? Posso complicar ali a minha temperatura, tá? De anilamento e vou dificultar com que essa amplificação do meu trecho aconteça, tá? Na quantidade que eu preciso. Então, ele não pode nem ser muito grande, nem ser muito pequeno. O tamanho ótimo é entre 18 e 25 ou 30 pares de base, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa faixa aqui, quando a gente for desenhar um primer. Show! Então, falamos de tamanho. Agora, vamos falar da composição desses primers, né? Quais nucleotídeos que eu tenho que usar? Posso usar qualquer coisa, só pegar uma região aleatória do DNA e fazer ali complementar do meu gene de interesse? Não, nunca é tão fácil, né? Então, eu vou dar preferência ao primer que esteja numa região, né? Desenhar um primer para uma região onde eu tenha bastante nucleotídeo, citosina e guanina, 6G. Tá? Eles devem representar de 40% a 60% dos nucleotídeos presentes no primer. Por que isso? Porque o C e o G, eles se ligam formando 3 pontes, 3 ligações de hidrogênio. Enquanto que, até escrever aqui embaixo, o A e o T, a adenina e a timina, eles se ligam formando somente 2 pontes de hidrogênio. Então, se eu faço 3 pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, essa ligação entre o CG é mais estável do que a ligação entre o A e o T. Tá? Como eu quero que o meu primer se ligue fortemente, ali, de uma maneira estável, na minha região de interesse, eu vou procurar uma região que tenha bastante CG. Tá? Outra coisa é que a ponta 3' deve terminar ou em C ou em G, porque isso favorece a ligação da polimerase. A ponta 3' é justamente aonde a polimerase vai sentar, vai reconhecer e sentar ali naquela região para começar o alongamento, tá? Então, mais do que isso, além de terminar em C ou G, preferencialmente a gente quer que as últimas 5 bases ali do meu primer tenham pelo menos 2 CG, justamente, que é chamado até de garra CG, ou CG clamp, que vai permitir com que essa ligação aconteça de uma maneira mais estável, tá? Show. Então, como a minha DNA polimerase ela vai sentar na ponta 3', essas últimas 10 e 12 bases, elas são muito importantes, tá? São muito sensíveis. Eu preciso que elas sejam 100% complementares à minha fita de DNA de interesse. Porque é ali onde a DNA polimerase vai sentar. Se eu não tiver uma boa complementariedade entre as duas fitas, né, se eu não fizer com que os nucleotídeos se liguem, a DNA polimerase não vai sentar ali, não vai fazer o alongamento da minha reação, tá? Então, preciso sempre tomar bastante cuidado de que, apesar de eu poder deixar trechos assim não totalmente complementares, esse trecho não pode estar na ponta 3'. Então, esse aqui já não daria certo. Eu posso fazer modificações na ponta 5'. Porque se essa ponta aqui ficar desligada, não tem problema. A minha DNA polimerase vai sentar aqui na ponta 3' somente. E isso, na verdade, é uma característica boa, porque permite com que a gente faça modificações na ponta 5' do primer. Então, eu posso, por exemplo, introduzir uma sequência que seja reconhecida pela minha enzima de restrição. Tá? Se eu tenho ali um determinado, vamos dizer que a sequência é A, T, C, G, tá? Para cá continua meu gene de colágeno. Eu vou fazer um primer complementar, beleza? Então tá aqui meu primer sendo desenhado, T, A, G, T. E aí eu quero fazer essa pontinha coesiva aqui, depois que eu obter meu gene, para conseguir ligar ele mais fácil no vetor. Então eu posso inserir essa região aqui na ponta 5'. Então, seguindo esse exemplo aqui, né, da enzima de restrição que cortou aqui, ela corta C, T, T, A,
G. Então, eu posso inserir esse bloquinho aqui no meu primer, tá? Esses 6 nucleotídeos, que é um sítio de reconhecimento da minha enzima de restrição. Então, quando eu amplificar meu gene várias e várias vezes ao longo do PCR, ele já vai vir com a pontinha que a minha enzima de restrição reconhece. E aí eu vou poder cortar e formar essas pontinhas coesivas que facilitam na ligação depois dos 2 trechos do DNA. Show! Então, a gente já viu que tem alguns bons detalhes aqui, né, na hora de um desenho de primers, que a gente precisa tomar cuidado. E quais são os tipos de problema, além desses cuidados, tá, que a gente tem que tomar, que podem acontecer? O primeiro problema é o primer formar uma estrutura secundária. Então, a gente quer que o primer seja fita simples para poder se ligar na fita simples de DNA. Se ele mudar a sua configuração, né, mudar a sua forma, não vai ser mais possível dele ligar nessa fita simples de DNA. Então, um dos problemas que podem acontecer é ele entrar no formato de hairpin ou de grampo, tá? Então, se ele tiver uma região que é complementar a ele próprio, ele pode acabar entrando nessa estrutura aqui e virando, então, uma falsa fita dupla, né, onde ele não vai conseguir se ligar à minha fita simples de DNA. Tá? Então, aqui, por exemplo, escrevendo os nucleotídeos, né, para ficar mais fácil da gente entender. Se eu desenhar um primer aqui com todos esses nucleotídeos, eu tenho que tomar cuidado para eu não ter uma região de complementariedade dele com ele mesmo, tá? E ele acabar se dobrando sobre ele mesmo, gerando essa estrutura secundária. Outro problema é eu gerar uma região de complementariedade entre o meu primer forward e o meu primer reverso. Isso vai fazer com que os dois primers se liguem entre si e simplesmente não vou ter alongamento do meu gene de interesse, né? Não vou amplificar ali o meu gene de interesse, tá? Então, um cuidado que a gente tem que tomar é ter certeza de que não há essa complementariedade aqui entre os meus dois primers que eu desenhar. Eles podem acabar se ligando entre si e não ligando no DNA. Vou ter uma péssima reação de PCR, tá? Uma reação pouquíssimo eficiente. Isso se a reação acontecer de fato. Outras coisas que a gente deve evitar quando a gente desenhar um primer é repetições. Então, um nucleotídeo que se repita muito, ou uma dupla de nucleotídeos que se repita muito, pode favorecer a ter um deslizamento da fita ali do primer, um deslizamento do primer na fita, tá? E acabar pegando uma região inespecífica ou pegando uma região errada do gene de interesse, tá? E além disso, e essa é a mais difícil, para ser sincero, é você escolher uma região do DNA-alvo que não forme uma estrutura secundária quando ele virar fita simples. Então, a gente tem o DNA que é fita dupla, né? Tudo se ligando ali, bonitinho, ótimo. Quando eu esquentar, fizer a etapa de denaturação, essas fitas vão se tornar fitas simples, vão ficar separadas entre si. Show. E o mesmo problema que acontece com o meu primer aqui, pode acontecer momentaneamente com o DNA fita simples. Qualquer região do DNA. Ele pode entrar nesse formato aqui de grampo, de hairpin. E aí, se eu estou mirando meu primer para se ligar nessa região que agora está dobrada, meu primer não vai ter acesso, tá? Não vai simplesmente um problema físico, né? Ele não vai conseguir entrar aqui no meio desse hairpin para fazer a complementariedade de base. Então, simplesmente não vou ter ligação nenhuma acontecendo ali, tá? Para isso, eu vou ter que dar uma estudada ali na região que eu estou mirando, né, que eu estou querendo desenhar meu primer, para ter certeza que não tem nenhuma complementariedade ali naquela região e que ele não vai entrar naquela estrutura de grão, tá? Então, agora a gente viu todos os pontos, quase todos os pontos, né, que a gente tem que tomar cuidado na hora de desenhar um primer, tá? Evitar repetição, evitar pareamento entre primer forward e primer reverso, né? Evitar essa complementariedade. Não escolher uma região do meu DNA-alvo, do meu gene de colágeno, que possa entrar em estrutura secundária. Meu primer também não se ligaria ali. Meu primer tem que ter um tamanho específico e tem que ter uma quantidade de bases específica também. Show. E quando eu mostrei as etapas do PCR ali para vocês, a etapa de anelamento ela estava numa faixa de 50 a 65, mais ou menos. Por que isso? Por que ele não me deu uma temperatura pontual que nem nas outras? Para desnaturação, ele me falou 95. Para a fase de alongamento da fita, né, pela DNA polimerase, ele me falou 72 graus Celsius.
Mas para a etapa de anelamento, ele me deu uma faixa de temperatura. Por que isso? Porque a temperatura que eu vou escolher para que o anelamento aconteça vai depender do primer que eu desenhei, tá? Então, o primer, quando você desenha ele, de acordo com os nucleotídeos que você botou ali na sequência, ele vai ter uma determinada temperatura de melting. O que é essa temperatura de melting? É a temperatura onde 50% dos primers vão estar ligados à minha sequência-alvo e 50% vai estar solto, não vai estar ligado, tá? Então, se a gente olhar aqui no gráfico, seria esse pontinho daqui. Então, nessa temperatura daqui, eu tenho 50% ligado, 50% desligado. Se eu aumento a temperatura, vai ficar tudo separado. Se eu diminuo a temperatura, eu vou ter a hibridação, né? O anelamento acontecendo, o pareamento ali entre as sequências, tá? Então, acima da minha temperatura de melting, eu forneço energia para essa solução, essa energia faz com que as ligações se quebrem, eles vão estar desligados, né? A fita de DNA, por exemplo, ou o primer e a fita de DNA vão estar desligados. Agora, se eu boto a temperatura abaixo da minha temperatura de melting, eu favoreço com que o pareamento aconteça, com que essas ligações complementares aconteçam, tá? Beleza. Então, quando eu desenho um primer, eu também tenho que tomar cuidado com essa temperatura aqui, a temperatura de melting. Eu quero que essa temperatura de melting seja mantida ali entre 50 e 60 graus Celsius, tá? Muito abaixo disso, a complementariedade, as ligações não acontecem corretamente, tá? Você vai ter uma reação pouco eficiente do PCR. E muito acima disso, ele começa a se aproximar da temperatura do alongamento, tá? Da fase de alongamento, que é quando a minha DNA polimerase está funcionando. Então, para garantir que o meu primer esteja corretamente anelado, né, pareado ali na minha fita de DNA de interesse, na hora, no momento ali da fase do anelamento, eu vou escolher uma temperatura que seja de 3 a 5 graus Celsius abaixo da minha temperatura de melt dos primers, tá? Então, deixa eu colocar esses pontos aqui no meu termômetro. Nesse ponto aqui, acontece a desnaturação do DNA, quando eu subo a 95 graus Celsius. A 72 graus Celsius, eu tenho a minha DNA polimerase, DNA pol funcionando. Beleza. Então, me sobra essa região aqui de temperatura para trabalhar, né? Para eu saber ali onde é que está a temperatura de melting dos meus primers, tá? Como é que eu vou descobrir essa temperatura? Existe uma fórmula e existe também um site onde você joga o seu primer, sua sequência ali que você está desejando colocar como primer, e ele vai te dar essa temperatura de melting, tá? Então, temperatura de melting é a temperatura que está 50% ligado, 50% desligado. Eu quero que seja um pouco abaixo dessa temperatura de melting, porque eu quero que o meu primer esteja hibridizado, esteja ligado na minha fita de DNA-alvo, tá? Então, vou pegar uma temperatura que seja um pouquinho abaixo da temperatura de melting para ser a minha temperatura de anelamento. Com isso, eu garanto que mais de 50% dos primers que eu joguei naquela solução vão estar pareados, tá, com a fita de DNA. Beleza. Então, eu tenho essas três faixas, né, essas três etapas bem definidas aqui no meu termômetro da temperatura. Desnaturação do DNA acontece lá no 95 graus. Alongamento, né, o funcionamento da minha DNA polimerase acontece lá no 72. Eu descubro qual é a minha temperatura de melting dos meus primers que eu estou usando e coloco ali mais ou menos de 3 a 5 graus Celsius abaixo disso para ser a minha temperatura de anelamento. Então, por isso que eles sempre dão uma faixa de temperatura de anelamento de 50 a 65 graus Celsius, porque vai depender do primer que você usar, tá? E como que a sua sequência manipula, né, essa temperatura de melt? Se você tiver muito GC faz aquelas 3 ligações de hidrogênio entre eles, isso vai requerer mais calor para quebrar essas 3 ligações. Então, ele vai aumentar a minha temperatura de melt.
Se eu tenho muito AT, adenina e timina, a minha temperatura de melting vai ser menor, tá? Beleza. Como eu uso 2 primers na minha reação de PCR, primer forward, primer reverso, eu preciso que os dois tenham uma temperatura de melting parecida entre si. Porque a minha temperatura lá da fase de anilamento, ela vai ser uma só, né? Eu só consigo escolher uma temperatura para o anilamento acontecer. Então, vamos chutar aqui que, no meu exemplo, o melting é em 60 graus, eu vou colocar a minha temperatura de anilamento aqui nos 55 graus. Pronto. Então, eu preciso que os 2 primers tenham pouca diferença na T-melt deles, na temperatura de melting deles, tá? Porque eu vou colocar a temperatura num ponto só, e essa temperatura nesse ponto tem que ser adequada para que os dois façam o seu anelamento, façam a sua hibridização, se liguem entre si, beleza? Quanto maior for essa diferença, então, se eu tenho um primer forward, tem a temperatura de melting de 50, o primer reverso tem a temperatura de melting de 60, então uma diferença maior que 5 graus Celsius entre eles, eu vou começar a ter muita ligação inespecífica. Quando eu esfrio muito a reação, começa uma facilidade de serem formadas ligações de hidrogênio. Então, às vezes, o primer, como a gente já sabe agora que ele não precisa ser 100% complementar à sequência para ele se ligar, ele admite ali alguns errinhos, ele vai começar a se ligar em qualquer lugar. E não é isso que eu quero na minha reação do PCR. Na reação do PCR, eu estou buscando altíssima especificidade, tá? Show. Então, coloquei essa imagem aqui só para a gente entender um pouco como a gente faria o desenho, né, para uma determinada região. Então, ele dá aqui o exemplo de um gene que tem esse comecinho aqui. Para desenhar o primer forward, a gente simplesmente copia, né, a sequência daqui da minha fita 5 linha, 3 linha, tá? Quando eu começo a reação do PCR, vou desnaturar o meu DNA, então separo as duas fitas, e o meu primer vai ter a complementariedade aqui quase perfeita. Quase perfeita não, esse é perfeita, né? Show? Quando eu chegar na temperatura de... Vou deixar na temperatura de anelamento, né, para essa ligação acontecer. Depois subo a temperatura para a minha TAC polimerase sentar aqui e fazer a síntese dessa nova fita aqui de cima, tá? Então, fiz o alongamento dela. Para o primer reverso, essa situação é um pouquinho mais complicada. Então, a gente fez aqui no primer forward, né? A gente pegou o idêntico aqui do início, tá? Então, ATG, ATG, beleza? Para o primer reverso, agora a gente quer copiar a linha, né? A fita, 3 linhas, 5 linhas. Então, eu vou pegar lá a minha sequência, tá? Pá. Idêntica aqui, ó, CTG, CTGG, AGG, tá aqui, CTGG, AGG, beleza? Vou gerar o complementar disso. Então, C liga com G, T liga com A, assim sucessivamente, gerei o complementar. Depois de ter gerado o complementar, eu preciso inverter essa sequência, tá? Porque meu primer, ele vai ter que sentar nessa região aqui de baixo. Então, invertendo essa sequência, eu vou ter lá o primer escrito T, T, A, C, T, T, C, C, T, C, assim sucessivamente. E aí eu vou ter complementariedade correta com a minha pontinha da fita 5 linha, 3 linha, para que aí sim eu tenha uma fita 5 linha, 3 linha embaixo. Afinal, a minha DNA polimerase, ela só produz, né, fita de DNA no sentido 5 linha, 3 linha, tá? E aí vou ter a nova fita sendo formada. Tranquilinho, né? Coisa fácil. Desenhar um primer, de boa. E não dá muito trabalho, não. É só chutar ali, olhar uma sequência, copiar, colar, acabou. É um trabalho sinistro para desenhar um primer bom, levando em consideração todas essas etapas aqui, né, de problemas, aqui do tamanho que o primer tem que ser, o quão complementar ele tem que ser, a quantidade de nucleotídeos que ele tem que ter naquela região, muito CG, tá? Ele tem que ter um tamanho específico, ele não pode fazer uma estrutura secundária, ele não pode ser complementar a outro primer.
não pode ter repetições de base, não pode escolher um DNA-alvo que faça essa estrutura secundária. Eu preciso que os primers ainda tenham uma temperatura de melting parecida, ou seja, muita coisa para ser pensada por um ser humano só, tá? Demais, né? Demais, demais. Então, graças a Deus, a bioinformática já está aí para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem maneiras, né? Tem ferramentas online que desenham primers para a gente a partir de uma sequência. Então, vamos lá brincar um pouquinho de desenhar. Beleza, desenhar um primer. Vou mudar aqui no compartilhamento. Beleza. Então, da mesma empresa, onde a gente viu como que achava os sítios de restrição numa determinada sequência, a gente também tem aqui uma ferramentazinha, onde a gente coloca qual é a DNA polimerase que eu vou usar, qual é o kit que eu vou usar, concentração de primer que eu vou colocar ali na minha sequência. E eu posso aqui chutar, vamos dizer assim, né? Escrever uma sequência para o meu gene de interesse. Já tinha até colocado um aqui completamente aleatório, vou manter esse mesmo. Então, outro. Botei aqui uma sequência qualquer para o primeiro primer, botei uma sequência qualquer aqui para o segundo, e ele está me mostrando qual é a temperatura ideal de anelamento. Tá? Ele me dá aqui, ó, quantos nucleotídeos eu tenho nesse primer, tenho 20 nucleotídeos, então ótimo, está dentro ali da minha faixa, né? Está dentro ali da minha faixa dos 18 a 30. Aqui. 18 a 30 pares de base, então tá ótimo esse tamanho. Tenho mais ou menos 50% de CG, tá dentro também, eu quero que seja de 40 a 60% CG, ótimo. E ele me dá a temperatura de melting, que é 59 graus. Então vou usar um pouquinho abaixo disso, ele já me dá aqui que a temperatura de anelamento ideal para esses primers aqui inventados na minha cabeça seria 54 graus Celsius. Tá? Essa é uma das ferramentas. Agora, ela não me resolveu ainda, né? Ela só me disse a temperatura de melting, mas ela não escolheu a região para mim, ela não viu se formaria uma estrutura secundária ou não, se poderia ter complementariedade entre os dois primers ou não. Então a gente vai lá de novo para o meu site do Ministério da Saúde americano, tá? Que é o mesmo site do PubMed. Lá a gente tem diversas bases de dados. Fiz aquele mesmo esqueminha de entrar, vou até botar aqui, de entrar aqui no site do PubMed, mas nessa aba aqui do nucleotídeo. E aqui eu posso pesquisar qualquer gene que eu quiser. Vou voltar lá para o meu colágeno humano. Quero achar a sequência do colágeno humano. Ele é o meu gene de interesse. Aqui, colágeno tipo 1, cadeia alfa. Show. Nem é a proteína inteira, né? Mas beleza. Então a gente já viu essas informações aqui, né? Como que acessava esse site. Só estou dando uma repassada para vocês. A gente vai lá na sequência em FASTA. Clica aqui. Ele vai me dar a sequência toda bonitinha, letra por letra, tá? Uma sequência enorme que forma meu gene do colágeno, tá? Pelo menos para esse pedacinho aqui da proteína do colágeno. Show. Em posse do meu gene, eu vou numa outra ferramenta desse mesmo site, chamada de Primer Blast. Então, o Blast ele faz pareamento de sequências para ver se tem alguma região de complementariedade, tá? Alguma região que consiga se ligar ali, ou que tenha relação entre uma e outra. Então, você pode comparar o DNA da galinha com o DNA humano, ele vai te falar quais são as regiões que tem em comum entre um e outro, tá? Por exemplo. Essa ferramenta aqui, especificamente, de primer, ela vai te ajudar a desenhar um primer. Eu já tinha escrito aqui, mas vou pegar então, a minha sequência do colágeno. Ok. Vou tacar aqui dentro. Falo aonde mais ou menos eu quero que o meu primer forward seja montado, né? Eu quero ele que ele comece ali na posição do nucleotídeo 100, tá?
Por que 100? Porque eu estou inventando aqui agora no exemplo, simplesmente, mas você poderia escolher qualquer região que te interessa, tá? Então, eu quero que o meu primer forward comece ali a partir do nucleotídeo 100 e que o reverso comece a partir ali do nucleotídeo 17.000, que eu já tenho uma ideia aqui que tem mais de 17.000 nucleotídeos nessa sequência do colágeno. Existem algumas opções aqui que a gente consegue manipular, mas não vou entrar em detalhe agora. Você pode, por exemplo, escrever seu próprio primer aqui, caso você já tenha feito na mão ou tirado de algum outro lugar, para testar, né, se ele é um primer bom ou não. Disso tudo, boto aqui em obter primers, tá? Quando você clicar, vai ficar um certo tempinho, né, desse algoritmo processando essas informações. Porque ele vai testar várias... Aqui, ele vai entrar nessa página e vai ficar tipo 2 minutinhos, tá, do algoritmo testando possíveis combinações aí para te dar um primer. Eu já fiz isso antes, né, então não vou esperar esses 2 minutinhos. E a resposta que ele me dá, a página que ele abre logo depois, é essa daqui. Então eu botei que eu queria meus primers entre o nucleotídeo 100 e o nucleotídeo 17.000. Ele me dá aqui algumas opções de primers, tá? A maioria na região aqui entre 15 e 16.000. E aí quando eu desço, ele já me dá os pares bonitinho, com várias informações muito interessantes, muito relevantes para a gente levar em consideração. Então o primeiro par de primers que ele me oferece, ele já dá aqui, ó, a sequência certinha, ele dá a sequência no formato 5 linha, 3 linha, tá? Então ele já me deu aqui a sequência que eu preciso para o meu primer forward. Esse é o primer para a fita mais, né? Então a fita que contém ali o meu gene de interesse. Tamanho, esse primer tem um tamanho de 20 nucleotídeos, ele começa no nucleotídeo 15.000 e 15.708 e acaba no 15.727. A temperatura de melting dele é de 60 graus Celsius, né? Então já me deu essa informação importante. Tem uma porcentagem de GC de 50%, ótimo, está ali entre 40 e 60. E ele me dá um índice de autocomplementariedade. Quanto maior esse número, maior a chance do DNA se dobrar sobre ele mesmo e formar aquela estrutura de grampo, tá? Então, um grandíssimo problema para mim. Quanto maior esse número, mais eu vou evitar de usar esse primer, tá? Vou procurar outro primer, outra sequência, outra posição para gerar o meu primer de interesse. Ele também me diz a complementariedade da ponta 3 linha. Se eu gerar um grampozinho ali na ponta 3 linha, que é a ponta mais crítica, que a gente acabou de falar, que é onde a DNA polimerase vai sentar para começar a trabalhar, tá? Se eu tiver uma complementariedadezinha ali, ela simplesmente não vai fazer nada, não vai alongar a minha sequência. Beleza? Então essa ferramenta daqui é bem útil, porque ela já te dá sugestões de onde você pode mirar, né, vamos dizer assim, para desenhar o seu primer, para você conseguir amplificar a sua região de interesse, tá? Outra maneira de você saber que primer que eu uso é você simplesmente ir atrás de um artigo, né, de alguém que já fez essa amplificação do gene de seu interesse, ir lá e usar exatamente o primer que ele já usou, né? Facilitar um pouquinho a sua vida. Então, simplesmente usar um artigo grande ali e copiar o primer que o cara usou, para não ter muito erro. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Ixi. A gente tem não só essa, né, ferramenta, existem outras ferramentas na internet, existe inclusive softwares que são pagos, tá? Você meio que tem que pagar a licença todo mês para conseguir usar o programa deles, um programa que desenha, né, primers. Tem várias empresas que oferecem esse tipo de serviço, tá? Mas obviamente é pago. Então essa é de graça, uma maneira da gente conseguir desenhar um primer de interesse, tá? Caso a gente queira fazer aí um PCRzinho, beleza? Por fim, a gente tem mais 15 minutinhos, né? Depois disso tudo, depois de eu garantir a complementariedade certa do meu primer, depois de eu
ver se ele não ia fazer uma estrutura secundária, né? Depois de eu tomar todos os cuidados possíveis, eu ainda tenho mais uma problemática aqui que eu preciso tomar cuidado, que é a taxa de erro da DNA polimerase que eu estou usando. Tá? As polimerases, elas não são perfeitas, né? Durante a reação, ela acaba inserindo bases erradas no meio desse processo de alongamento da fita. Existem DNA polimerases que erram mais, tipo a TAC polimerase, e existem DNA polimerases que erram menos, tá? Então, por mais que você tenha tomado todo esse cuidado no final, se você queria aquele gene amplificado de uma maneira perfeita, igual que você tinha lá na sua amostra, você vai ter que fazer um sequenciamento para garantir isso, tá? Ou usar uma proteína, ou usar uma DNA polimerase que tenha uma fidelidade muito, muito, muito alta, tá? Para garantir que poucos nucleotídeos sejam inseridos ali na região errada. Vou pegar um gráfico aqui. Cadê? Beleza. Espero que eu tenha compartilhado certo antes, tá? Quando eu estava mostrando o sequenciamento ali para vocês. Então, essa é mais uma ferramenta para te ajudar quando você vai fazer um PCR, para ter noção de quão fiel aquela enzima vai trabalhar. Se ela vai adicionar muito nucleotídeo errado ou se vai adicionar pouco nucleotídeo errado. Botei aqui a TAC em cinza, tá? TAC polimerase, que é a proteína mais comum, né? Mais barata também. E a gente vai vendo aqui no gráfico, ele bota então um gráficozinho mostrando a quantidade de cópias corretas, porcentagem de cópias corretas, ao longo de cada ciclo do PCR. Então, depois de 10 ciclos, por exemplo, utilizando a TAC polimerase, só 36% das minhas fitas de DNA vão ser exatamente iguais à minha amostra, a fita que eu comecei lá no início do PCR, tá? Então, isso é uma problemática, porque eu estou inserindo um monte de base, né, em diferentes regiões, em diferentes lugares, não sei nem aonde eu estou enfiando esses pares de base, né, que minha TAC está enfiando, na verdade. Isso pode fazer com que eu mude, né, cause uma mutação nesse gene e eu começo a produzir uma proteína não funcional, tá? Insiro ali um aminoácido diferente na minha sequência do colágeno, simplesmente não vou produzir mais colágeno, né? Vou produzir uma proteína defeituosa. Então, vou buscar polimerase, né? DNA polimerases. Aqui nesse site ele dá algumas opções que, obviamente, são dessa empresa, né? Que tem um grau de fidelidade maior. Então, todas essas aqui, vou colocar aqui, por exemplo, PFU, pronto. Está aqui em marronzinho o gráfico da PFU. Então, depois de 30 reações, usando a TAC polimerase, só 5% das fitas que eu amplifiquei estariam corretas, né? Estariam corretamente amplificadas sem inserir nenhum tipo de erro, nenhuma base a mais, tá? Enquanto que se eu usar a PFU, eu tenho ali quase 90% das fitas de DNA corretamente produzidas. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter de escolher uma DNA polimerase que tenha uma alta fidelidade. Porque todos os processos que a gente está vendo aqui, a gente está pensando em gerar um organismo geneticamente modificado no final, tá? Então a gente vai investir muito dinheiro, muito tempo, muito trabalho, muito suor, muita dedicação para tudo dar certo. Então a gente não pode se dar o luxo de usar reagentes muito baratos no início, porque você pode começar lá no início, né, nas primeiras etapas, já introduzir algum erro. E aí vai ser muito difícil de você pegar esse erro depois. E mais difícil ainda de conseguir corrigir, tá? Então, por hoje, a gente fica aqui. Achei que eu ia conseguir falar mais coisas, mas eu acabo falando muito. Claro que vocês já devem ter visto isso bem em Biomol, né? Mas, pelo menos, espero ter trazido uma informação nova aí para vocês com esse desenho de primers, como que a gente desenha os primers, tá bom?